Olá, estamos de volta para trabalharmos a segunda parte do capítulo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, das normas de circulação e conduta. Vamos seguir em frente, pessoal? Vamos lá, entendendo aqui mais uma parte da legislação de trânsito. Vamos lá, inciso 9, as questões ligadas à ultrapassagem. Lembrando, pessoal, do conceito de ultrapassagem, lá do anexo 1º. Eu preciso saber o que é uma ultrapassagem, tá? Esse movimento, certo? Acontece esse movimento. Vou tentar fazer um desenho rapidinho aqui, ó. Que a ultrapassagem, ela acontece quando eu tenho o veículo 1 aqui, tá? Vamos imaginar aqui o veículo 1 e o veículo 2. E ele faz essa manobra, ele tem obrigatoriamente que completar essa manobra aqui, pessoal. Ele tem que fazer esse movimento por completo. Imagine, se esses dois veículos estiverem na faixa da direita, aí o veículo 1, ele coloca o veículo para a faixa da esquerda e ele segue em frente, sem voltar para cá, à frente do veículo aqui, ele não ultrapassa, ele passa, tá? A ultrapassagem, ela tem que ser, com esse giro, ele tem que ser completo, ele tem que sair de trás, ir para uma outra faixa e voltar logo à frente do veículo que ele ultrapassou. Tranquilo? Entender essa manobra, não pode esquecer disso não. A ultrapassagem de outro veículo em movimento, deverá ser feita pelo lado esquerdo. Regra, ultrapassagem acontecerá sempre pelo lado esquerdo aqui, ó, por este lado aqui, ó, que vocês estão vendo nessa figura aqui, ó, tá? A ultrapassagem deverá acontecer, a regra nos diz que deverá ser feita pelo lado esquerdo da via, lado esquerdo. Esta é a regra. Existe alguma exceção, a gente vai ver aí o que nos diz esse artigo que nós estaremos observando aí, tá? Então, vamos lá. Ultrapassagem será feita pela esquerda, obedecida à devida sinalização, ou seja, mesmo eu só vou ultrapassar em locais que sejam permitidos pela sinalização de regulamentação. Ou seja, você vai ter a sinalização horizontal, né, que são as faixas contínuas, por exemplo, no chão, e vai ter a placa proibido ultrapassar. Então, obedecida à sinalização regulamentar e às demais normas estabelecidas neste código, exceto, aparece a exceção aqui, tá? Quando o veículo a ser ultrapassado, vamos aqui mostrar a vocês aqui, ó. Eu tenho aqui uma situação aqui, ó. O veículo a ser ultrapassado, o ônibus aqui, ó, ele indica que ele tem a intenção de convergir, dobrar à direita, ou seja, quando o veículo da frente me indicar que ele vai convergir à esquerda, veículo da frente indicar que vai convergir para o lado esquerdo, permite-se a ultrapassagem pela direita. É a única situação de exceção, tá? Exceto quando o veículo a ser ultrapassado, no caso aqui mostrei a figura do ônibus, estiver sinalizando, mostrando que ele tem a intenção e o propósito de entrar à esquerda, certo? Lembrando de considerar a sinalização de regulamentação. Tranquilo, pessoal? E aqui eu tenho as situações, vários artigos falando das ultrapassagens indevidas. Posteriormente, os senhores devem estar dando uma observada aí. Tranquilo aí? Muito bem. Vamos lá para o inciso 10º agora. Inciso 10º, artigo 29. Todo condutor deverá, antes de efetuar a manobra de ultrapassagem, né? Antes de efetuar uma ultrapassagem, deverá ter certeza, convicção, né? De que ele precisa ter certeza? A linha A. Nenhum condutor que venha atrás já iniciou a manobra, ou seja, nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra de ultrapassá-lo para ultrapassá-lo, ou seja, se alguém já começou a ultrapassar, eu não posso iniciar uma ultrapassagem, eu tenho que observar isso antes da minha manobra. A linha B. Quem o precede, ou seja, quem está à minha frente, na mesma faixa de trânsito, não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro veículo. Ou seja, vamos imaginar aqui, criar uma situação aqui, eu tenho um veículo aqui, eu tenho outro aqui, e eu tenho um terceiro, tá? Eu tenho um terceiro veículo, tá? Veículo 1, veículo 2, veículo 3. Eu sou o veículo 3 e eu tenho a intenção de ultrapassar. Mas eu percebo que esse motorista da minha frente aqui, ó, ele já indicou que ele quer realizar a manobra desse veículo aqui. Então, é disso que esse inciso, a linha está fazendo. Nenhum condutor, né, que haja... Quem o precede aqui, ó,
que está à minha frente, que é o veículo, aqui, ó, o veículo, esse aqui, o veículo 2, que a gente viu aqui, né? Na mesma faixa, né, de trânsito, não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Se esse daqui já indicou o propósito, ele sinalizou que ele quer ultrapassar esse da frente, eu vou aguardar o momento certinho, tranquilo? Não posso segui-lo quando ele estiver ultrapassando. A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre, numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em risco, né, em perigo, não traga nenhuma forma de perigo ou risco, ou obstrua, dificulte a vida dos outros, né? Ou seja, que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre, numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito de que vem em sentido contrário. Inciso 13º artigo, inciso 11º artigo 29 do CTB, capítulo 3º das normas de circulação e conduta. Todo condutor, ao efetuar a manobra de ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz de direção, ou seja, ele vai indicar, as pessoas comumente conhecem vulgarmente como as setas, né, do veículo, ou por meio do gesto convencional de braço, né, lá da sinalização gestual. Ele tem que indicar, antes de iniciar a manobra, né, luz de direção ou gesto de braço. Ele deve se afastar do usuário ou dos usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância de segurança lateral. Ele também deve, depois de efetivar a ultrapassagem, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que retornar, né, após a efetivação da manobra, à faixa de trânsito de origem. Por isso que eu falei isso para vocês aqui, ó. Ele efetiva, ele realiza a manobra, tá? Ele vai realizar a manobra, ele tem a faixa de origem dele, essa daqui, ele vai ter que deslocar para uma outra faixa, ele tem que voltar à faixa de origem dele. Por isso que eu falei para vocês aqui, aquela questão aqui, ó, tá? Acionando, mais uma vez, indicando pela luz de direção ou fazendo o gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Ele não pode gerar risco ou perigos, tá? Tem aqui uma infração relacionada, dê uma olhada depois. Artigo 212. O que é que diz o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro em relação a essa figura que nós estamos vendo aí? Vamos deixar pronto aqui para a gente ler no momento certo. Tranquilo? Vê só, pessoal. O inciso 12º do artigo 29 nos diz assim, ó, os veículos que se deslocam sobre trilhos, bonde, trem, terão prioridade de passagem sobre os demais veículos, respeitadas as normas de circulação. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea, infração de natureza gravíssima. Então, por conta dessa norma aqui, ó, que esses veículos, eles que transitam sobre trilho, eles terão a preferência de passagem. Certinho? Muito bem. Agora, o parágrafo único, parágrafo 1º, do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo 1º, artigo 29. As normas de ultrapassagens previstas nas alíneas A e B do inciso 10º, vamos lá ver quais são essas normas, certo? A gente tem que fazer esse link, não adianta, a gente tem que ir e voltar de forma constante para fecharmos o raciocínio. Cadê aqui? 8º, 9º, inciso, ele falou inciso 10º, né? A e B. Inciso 10º, A e B, tá? Nenhum condutor que vem atrás iniciou a ultrapassagem, e a linha B fala de quem o precede na mesma faixa também já não iniciou a ultrapassagem. E as alíneas A e B do inciso 9º. Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar de forma clara, mediante o gesto convencional de braço, ou a luz de direção, e a linha B, afastar-se dos usuários das vias,
os quais está ultrapassando, de tal forma que deixe livre uma distância lateral segura, ou seja, essas alíneas falam disso, tá? Então, as normas de ultrapassagem previstas nas alíneas A e B do inciso 10º, A e B do inciso 11º, aplicam-se à transposição de faixa, ou seja, se eu for mudar, estou numa faixa, vou para outra, eu tenho que ver isso aqui, sinalizar, né, isso, e me afastar dos usuários. Basicamente isso, né? Na transposição de faixa, que pode ser realizada tendo pela faixa da esquerda, tanto pela faixa da esquerda como pela faixa da direita. Isso aqui, ó, parágrafo 2º do artigo 29. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo 29, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos veículos menores, ou seja, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Os veículos motorizados são pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres, ou seja, os veículos de grande porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores, em ordem decrescente, ó. De maior porte, responsáveis, segurança dos menores, veículos menores aqui, ó. Aí vem aqui, ó, os veículos motorizados, que são esses daqui, esse grupo aqui, ó. Eles são responsáveis pelos não motorizados, ou seja, a carroça, a charrete, a bicicleta, e todos juntos, pela incolumidade, pela preservação da integridade física, da vida, do bem-estar do pedestre. Grandes e pequenos, motorizados ou não, responsáveis pela incolumidade, pela preservação da integridade física dos pedestres. Muito bem, pessoal. Tranquilo? Parágrafo 3º, já em azul, a atualização do CTB. Compete ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente. Você tem lá a 268, a resolução 268, a resolução 614 e a do CONTRAN, que estão previstos lá no inciso 7º, né, que é dos veículos de polícia, operação, fiscalização de trânsito, as ambulâncias, socorro e salvamento de incêndio, preservação da ordem pública, salvamento difuso, policiamento ostensivo, né? O CONTRAN já regulamentou, não é isso? Compete ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, compete ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, regulamentar os dispositivos de alarme sonoro e iluminação intermitente previsto no inciso 7º do caput desse artigo. Em situações especiais, ato da Autoridade Máxima Federal de Segurança Pública poderá dispor sobre a aplicação das exceções que trata o inciso 7º, que é desse veículo que eu acabei de falar, do caput desse artigo, aos veículos oficiais descaracterizados. Os veículos de investigação, às vezes, eles são descaracterizados, tá? Artigo 30 do Código de Trânsito Brasileiro. O que eu vou fazer quando eu perceber, né, que alguém que está me seguindo quer me ultrapassar? Então, vamos lá, artigo 30. Todo condutor, ao perceber que outro que eu segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá. O que é que eu fazer? O que é que esse condutor, quando ele perceber que alguém que está seguindo ele quer ultrapassar, isso daqui, se esse rapaz aqui, essa pessoa perceber que alguém quer ultrapassá-lo, o que é que ele tem que fazer? Se ele estiver na faixa da esquerda, ele desloca, ou seja, se ele está transitando na faixa da esquerda, numa vez com duas faixas seguindo na mesma direção, ele sinaliza, se posiciona, sai da faixa da esquerda e desloca para a faixa da direita. É isso que ele tem que fazer. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, sem aumentar, sem acelerar a marcha, a sua velocidade. Ele contribui para a efetivação da ultrapassagem por aquele outro condutor de forma segura. Ele não aumenta e dificulta a ultrapassagem, tá? Ele não deve aumentar isso. Se ele já estiver na faixa, nas demais, se ele já está na direita, não tem outra faixa, ele vai manter-se naquela faixa, né, que está circulando, e ele não aumenta, ele não acelera a marcha, ele não aumenta, ele não traz dificuldade. Pelo contrário, ele deve facilitar. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se
naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. Os veículos, parágrafo único, os veículos lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassem possam intercalar na fila com segurança. Deixa eu tentar aqui. Imagina aqui que você tem aqui os veículos lentos, os grandes, que estão em menor velocidade. Vamos imaginar assim. O que acontece? Eles, quando estão, eles devem intercalar entre si um espaço aqui. Esse espaço aqui, ele visa, por exemplo, vamos imaginar que um veículo mais rápido, ele começa a ultrapassagem, ele intercala aqui. Aí depois ele vai intercalando. É disso que ele está falando. Para permitir que quem for ultrapassar esse veículo possa ir intercalando e fazendo as ultrapassagens com segurança. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Artigo 31 do capítulo 3º do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor que tem o propósito de ultrapassar um veículo de transporte coletivo que esteja efetuando embarque, esteja parado, né? Ele imobilizou para efetuar embarque e desembarque de passageiros. Deverá reduzir a velocidade, né? Reduzir a velocidade e dirigir, tá? Com atenção redobrada. Lembrando que as pessoas desembarcam muitas vezes desses veículos de transporte de coletivo, né? Transporte coletivo de passageiros de forma relaxada, sem prestar a devida atenção. Então é interessante sair esse trecho aí, tá? Deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança que agora aquele que desembarcou, né? Ele deixou de ser passageiro e agora ele passa a ser um pedestre. Então, se por acaso este condutor ele não obedecer a esse princípio, o artigo 221, tá? Ele nos diz uma coisa bem interessante, tá? Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança de trânsito, certo? Quando se for ultrapassar veículo destinado que esteja parado, efetuando embarque e desembarque de passageiros, tá? Isso aí, então, quando a gente percebe, né, essa situação aí, o condutor deverá reduzir a marcha, a velocidade, certo, pessoal? Muito bem. Artigo 232. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias com duplo sentido de direção, duplo sentido, mão dupla, né? É uma pista única, não é pista dupla. Como a figura aqui do lado, você tem uma pista única, mão dupla. Existem os trechos que ele não pode ultrapassar, né? Por exemplo, curvas, subidas sem visibilidade suficiente, nas passagens de nível, que são os cruzamentos com linha férrea, por exemplo, pontes, viadutos, locais de travessia de pedestre, exceto quando houver sinalização permitindo, porque a sinalização ela prevalece sobre as normas. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não poderá ultrapassar. Interseções são cruzamentos, né, confluência, né? Então você tem essas situações aí em que não se permite a ultrapassagem. Lembrando que é pista única, sentido duplo. E aqui, mais uma vez, uma série de infrações para vocês relacionadas às ultrapassagens indevidas. Tranquilão? Vamos lá. Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra, pessoal, anexo 1º, conceitos e definições. Pessoal, alterar a posição do veículo em relação à via, sabe? Antes de iniciar, mudar a posição do veículo, deverá certificar-se de que pode executar sem gerar perigo, né? Sem perigo para os demais usuários da via, aqueles que estão atrás seguindo o meu veículo, os que estão à minha frente e os que vão cruzar comigo. Então, né? Então, vamos lá. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem
o precedem ou que vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, tá? Ele vai ter que fazer isso aí, ele vai ter que considerar tudo isso quando ele quiser realizar essas manobras, tá? Tem aqui, ó, antes de iniciar qualquer manobra que implique em deslocamento lateral, ou seja, conversões, exposição de faixa, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção ou fazendo o gesto convencional de braço. Entende-se por deslocamento lateral, tá? Deslocamento lateral, transposição de faixa, movimento de conversão à direita ou à esquerda e retornos. Tranquilo? Show de bola! Muito bem. Pessoal, temos aqui também, ó, condutor, ele está fora de circulação, ele não está na via, ele está no imóvel, ou no lote, lindeiro, né, a via ao lado, que se limita com a via à margem. O condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que estejam já circulando por aquela via, né? Isso, ele não deve jogar o veículo na frente dos outros, deixar da preferência. Vocês vão ver aqui, ó, no artigo 216, essa infração acontecendo, tá? Então, o condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro a esta via, deverá dar preferência não só a veículos, mas a pedestres que por ela estejam transitando. Aqui as situações de, aqui conversões, né? Retorno, conversão, então vê isso aí, ó. Conversão, retorno. Conversões é virar à esquerda ou à direita, isso a gente fala. O retorno, pessoal, significa mudar o sentido de circulação do veículo de direção. Ele está indo para lá, ele faz aqui, ele muda o sentido de direção. Esse movimento aqui, tá? Então, nas vias providas de acostamento, vias que têm acostamento, conversão à esquerda, ó. Onde fazer isso? Deverão ser feitas em locais projetados apropriados para essa manobra. Caso esses locais eles não existam, não tenham esse local, estes não existirem, o condutor deve aguardar no acostamento à direita e só depois para cruzar a pista. Ele não pode parar o veículo aqui, ó, em cima da pista de rolamento, em hipótese, tá? Se você for lá no artigo 204 do Código de Trânsito Brasileiro, você vai ver lá, deixar de parar o veículo no acostamento à direita para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para a operação de retorno. Infração de natureza grave. Tranquilo, pessoal? Então, tem que parar no acostamento, tá? O artigo 38, ele fala das conversões. Ainda ficou entrar, ó, direita, esquerda é quando vou entrar, convergir à esquerda ou à direita, tá? É isso aí, certo? É dessa situação que ele trabalha aqui, tá? Então, o que a gente tem que entender, pessoal? Vê só. É o seguinte, geralmente em áreas urbanas, a gente não vai ter acostamento, né? Dentro da área urbana, não vai ter. Então, ó, antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes, em lotes que se limitam com a via, o condutor deverá, ao sair da via pela direita, pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista, executar a sua manobra no menor espaço possível. Ou seja, se ele quer convergir à direita, ele vai se posicionar do lado direito, né? Não do lado esquerdo e cruzar a pista. É disso que ele está falando. Inciso segundo. Ao sair pela esquerda, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória de pista de rolamento, se houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando de pista de um sentido único. Nem sempre você quer virar à esquerda, vamos imaginar que essa via seja de mão dupla, tá? Então, eu não vou ficar à esquerda, né? Porque a esquerda seria a contramão, a via que vem em sentido oposto. Então, se eu vou convergir nesse local, eu vou me posicionar no eixo da pista, perto da linha divisória, vou aguardar, porque os veículos que vêm em sentido oposto, eles têm a preferência, e eu vou cruzar desta forma. Se ela for de mão única e eu quero convergir à esquerda, eu me posiciono do lado esquerdo. É isso que o inciso trata. Me coloco do lado esquerdo e faço essa conversão
o mais rápido possível dentro da minha faixa de trânsito, né? Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário, como já falei, pela pista da via ao qual vai sair, respeitadas as normas de preferência, tá? Tranquilão? Vamos em frente. Aqui, pessoal, nós temos aqui o artigo 39 do capítulo 3º das normas de circulação e conduta nas vias urbanas e a operação de retorno deverá ser feita em locais para isto determinadas, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou ainda em outros locais que ofereçam condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de pedestres e de ciclistas. Então, não se admite um local onde é proibido retornar e alguém retornar, como vocês estão vendo aí. A infração de retornar em local proibido será punida com multa. Certo, pessoal? Então, aqui a gente termina essa segunda parte do Código de Trânsito Brasileiro, no seu capítulo 3º das normas de circulação e conduta.